Jovem Pan News. Bauru. 11 horas e 43 minutos, aqui ao meu lado o doutor Arthur Rocha Lima, vascular, sempre às sextas-feiras, como eu termino a sexta-feira feliz da vida aqui no Ligado na Cidade, recebendo esse irmão, amigo querido, doutor Arthur Rocha Lima. Fala, Arthur, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia, Pinguim, Tiagão, a todos da rádio. Bom tê-lo aqui. Igualmente, é um prazer estar aqui sempre, Pitoli. Aliás, sempre trazendo assuntos interessantes e inclusive que fazem parte do dia a dia de muitos que têm dúvida quando o assunto é a vascular, né? A questão envolvendo agora, por exemplo, gestação e varizes. Eu posso imaginar as mulheres que entram nesse período de gestação, o mais especial da vida de todas elas, sem dúvida alguma, né? Um período que é repleto de novidades em todos os sentidos, na transformação do corpo, enfim, e ali as varizes, que surgem, não surgem, surgem onde, em quais situações, qual o risco, o que se aborda nesse vídeo que você publicou ontem, Arthur? Então, Pitoli, é um momento assim ímpar, né, na vida da mulher, muitas vezes a gestação é muito esperada, né? E é aquele momento singelo de transformação, existe tanto do ponto de vista da espera, né, do próprio nenê, do desenvolvimento, e as mudanças fisiológicas que acontecem no corpo da mulher durante esse período. Com relação à parte circulatória, o que pode acontecer? Duas grandes mudanças, né, Pitoli? A mulher, quando engravida, ela tem uma inundação hormonal, né? É lógico que cada hormônio atuando em determinada fase, né, de ciclo da gestação, preparando aquele útero, preparando para que receba o próprio feto, depois vira o neném, né, o bebê, que vai crescendo com o passar do tempo. E essa transformação, ela pode implicar em algumas mudanças na parte vascular, principalmente na parte circulatória. O que pode acontecer? Aquelas mulheres que já têm varizes, pode experimentar um aumento dessas varizes, né? E aquelas que não têm, pode começar a aparecer as varizes. E por que isso, né? Exatamente como estava colocando no início, a parte hormonal. Alguns hormônios femininos, como a progesterona, ela pode dilatar, ela pode deixar a parede da veia um pouquinho mais, vamos colocar de certa forma, mais flácida, né? Mais maleável. E com isso facilita o desenvolvimento das varizes em função dessa parte hormonal. Um outro ponto muito importante, à medida que a gravidez vai desenvolvendo, vai aumentando, Pitoli, o próprio peso, né? Sim. O peso do útero, o líquido amniótico aumenta e a própria criança que está sendo gestada, né? Então, vai aumentando todo esse conjunto e fazendo uma pressão. Nós chamamos, antigamente falava-se bacia, né? Hoje é pelve, nós chamamos de pelve, que é a parte que vai, onde o nenê vai encaixar com o tempo, certo? Então, aquelas veias que tem embaixo, chamadas veias pélvicas, elas vão sendo pressionadas à medida que a gravidez vai aumentando. Essa pressão, ela repercute nos membros inferiores. O que pode acontecer? Aquela paciente que tem um comecinho de varizes, de repente nota, nossa, como aumentaram as varizes, né? É uma transformação. E a outra são aqueles inchaços mais frequentes, né, Pitoli? Então, essas duas grandes alterações, hormonal e essa parte física da pressão sobre a bacia, sobre a pelve, ela faz com que possa aparecer as varizes. Agora, Arthur, a gente sabe que, por exemplo, durante a gestação, tem alguns episódios de diabetes gestacional. Essa diabetes que aparece durante a gestação e muito provavelmente desapareça logo após o parto, né? É um movimento que acaba sendo corrigido. Sim. Né? A varize, nesse caso, quando ela surge numa gestante, ela pós-parto ou pós a eliminação de todo esse peso que ela carrega ali, do inchaço das pernas, do peso, enfim, ela também dá adeus às varizes ou a varize se instalou? Pitoli, a sua pergunta é muito interessante porque existem as duas situações. Existem casos que você atende uma gestante que não tinha muitas varizes, de repente lota as pernas tanto de aumento de calibre como de quantidade, né? Você acredita, avaliando naquele momento, talvez lá no sexto mês, sétimo mês, que depois, quando ganhar o neném, quando, né, vier o parto, enfim, você vai precisar fazer algum tratamento. E, surpreendentemente, Pitoli, a paciente volta e as varizes sumiram. A gente até brinca, você operou, né? Fala, não, doutor, não operei. Realmente sumiu. Isso pode acontecer. Principalmente
por esses dois fatores, né? A parte hormonal e a parte de pressão ali Tudo embaixo. volta ao normal, ou Volta quase ao ao normal. normal. Exatamente. Dependendo também muito aí, pode ter as variações do tamanho do nenê, se a gestante, ela ganha muito peso. Então, existem outras variáveis que podem interferir, vamos dizer assim, entre aspas, nesse desaparecimento ou não das varizes, né? Agora, e a gestante que percebe o surgimento ou aumento das varizes? Isso representa algum tipo de risco? Qual é o nível de preocupação que ela tem que ter? Onde ela tem que procurar o vascular durante a gestação, quando o assunto é varize? Ela tem que se preocupar sim, porque o aparecimento, como nós falamos, pode ser uma coisa fisiológica, mas também o fato de ter a veia varicose é aquela veia que faz com que aquela circulação, aquele sangue, circule de modo muito mais lento, podendo aparecer uma flebite, até uma trombose. Flebite é uma ferida? A flebite, é uma pequena trombose, é um coágulo numa veia superficial, na própria variz, por mas exemplo. sem erupção? Sem erupção, não. A erupção a gente chama de varicorragia, né? Ou seja, é quando você tem um rompimento dessa variz e ela sangra. Aí é uma varicorragia. As úlceras varicosas, elas geralmente são um processo muito crônico, não é dificilmente um processo agudo, né? Uhum. Então, se apareceu varizes, elas têm que cuidar sim. Geralmente, os próprios ginecologistas e obstetras, eles cuidam muito bem dessa parte, orientando desde o começo tudo. Eventualmente, existindo algum problema, eles encaminham para o vascular e a gente consegue dar ali algum tratamento. Às vezes você pode dar um medicamento, desde que o ginecologista esteja ciente, porque alguns medicamentos podem passar a barreira placentária e pode ser que não sejam muito bons para a criança, por exemplo, né? Mas também tem o uso da meia elástica, que aí não tem nenhuma contraindicação, né? A paciente ela pode usar a meia elástica, é lógico, sempre avaliada por um médico para ver o grau de compressão, tudo isso. Então, apareceu varizes, procure sim, primeiramente o próprio ginecologista, né? O obstetra que esteja acompanhando nessa gestação e depois, eventualmente, ele acaba encaminhando para o especialista vascular. Arthur, agora, no caso da varize já instalada, já apareceu ou surgiu ou aumentou o número de varizes na perna da gestante, o que vem depois disso? Quais são os sintomas? Dor, cansaço nas pernas, o que isso traz? Principalmente, Pitoli, o inchaço, o edema, né? O edema é talvez o sinal mais frequente que a gestante possa experimentar, possa ter, né? Também o cansaço nas pernas, por isso que nós recomendamos, né? Até no vídeo eu falei as medidas que a gente pode fazer para tentar amenizar isso. Então, geralmente é o inchaço, é o cansaço nas pernas, o peso nas pernas, certo? Uma dor aguda é difícil que você tenha nesse caso. Pode até acontecer. Eventualmente, se você tiver uma tromboflebite, por exemplo, que já é um grau de inflamação, a dor é aguda e bem forte, né? Do contrário, não. São aquelas dores cansadas, aquele peso na perna e o inchaço que é muito frequente. E a idade influencia nisso? Arthur, minha pergunta é, uma gestante na faixa dos 20, 25 anos e uma gestante que já assume riscos importantes, geneticamente falando, a partir dos 35 anos. A idade influencia no resultado do surgimento ou aumento das varizes? Pode sim, Pitoli, pode sim. Principalmente se a gestante, por exemplo, alcançou já os seus 40 anos, que hoje em dia é relativamente comum, né? Perigoso, mas é comum, né? Cada vez mais isso vem acontecendo, porque às vezes nessa faixa etária já começam a aparecer aquelas comorbidades, né? Então ela pode ser já uma hipertensão de base, como você comentou no começo, a própria diabetes, né? Que ela já tenha antes, previamente, né? O problema da tireoide, por exemplo. Então, são situações que uma moça de 20 e poucos anos de idade, ela vai ter em menor frequência isso do que uma paciente com 40 anos de idade, por exemplo, né? E provavelmente a solução mais rápida até por conta da reação do organismo, né? Exato. Muito mais rápido. É igual tentar emagrecer aos 20 e tentar emagrecer aos 45. É um pouco mais difícil. É bem mais difícil, né? Agora, Arthur, e essa gestante que já desenvolveu, já tem varizes, está sendo acompanhada alguma orientação do ponto de vista de descanso, de momento de repouso? Qual a orientação? Sim, Pitoli. Assim, são medidas que para amenizar que nós comentamos, né? Então, uma delas é ela tentar, quando já está incomodando tudo, evitar dormir, Pitoli, do lado direito.
mas por que esse? Porque existe a grande veia cava. Apoiado sobre o lado direito. Exato, quando a pessoa dorme em decúbito lateral direito, que nós chamamos, né? Apoiar totalmente. Não é que não possa, hein? Evitar. Evitar. Né? Por quê? Porque ali tem a maior veia do corpo que recebe todo o sangue que veio das pernas, chamada veia cava. Então, e ela, à medida que aumenta o útero, aumenta todo a criança, tudo, ela pode pressionar essa veia, e aí ela acorda com a perna inchada, por exemplo, né? Em função disso, né? Então, o repouso acaba servindo para muita coisa nesse sentido. Exatamente. Então, orientamos assim, na medida do possível, tente deitar mais do lado esquerdo, né? Dormir do lado esquerdo para amenizar essa sobrecarga nessa veia cava. Tentar descansar durante o dia, né, Pitoli? Se a gestante é uma pessoa que trabalha, tem as suas atividades profissionais, tudo, tentar a cada meia hora, 1 hora, por exemplo, esticar um pouquinho a perna, dar uma andada, girar os tornozelos, fazer aquelas flexões de panturrilha. Isso estimula o retorno venoso. Por incrível que pareça, ameniza bastante, viu, Pitoli? Esses sintomas que ela possa ter, né? Uma medida caseira simples é resfriar o local, né? Se ela já tem uma veia varicosa ali, tá grávida, certo? Ela pode, ou de repente, jogar uma aguinha fria, ou colocar um gelinho ali para que haja uma vasoconstricção, né? Porque, geralmente, Pitoli, o que acontece? Quando a pessoa mas é muito mais gostoso, água quente, me conforta mais. Exatamente, em função do relaxamento muscular. Mas a veia, é importante que ela seja resfriada para que haja uma vasoconstrição, que ela dê uma fechadinha. Mas com uma compressa? Uma compressa, sim. Coloca uma compressa, uma água fria do chuveiro. Não precisa complicar, vai colocar um gelo em cima, não é isso, né? Você tem que resfriar aquela região, né, para que tenha um alívio, talvez do incômodo, e para o dia seguinte ela vai notar que pode até inchar menos, né? Porque você provocou no dia anterior uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição, eu gosto de fazer uma comparação que é o seguinte, né? É quando você liga a mangueira ali para molhar o jardim. Quando você não coloca o dedo pressionando a mangueira para esguichar mais longe, sai uma maior quantidade de água, aparentemente uma maior quantidade de água, num espaço menor. Ela cai perto da mangueira, né? Quando eu fecho esse calibre da mangueira, eu aperto, pressiono, o sangue, a água, aliás, ela acaba indo mais longe, com mais pressão, chegando mais longe. Eu posso fazer essa comparação com as veias, não posso? Sim, porque ali você fazendo com que... Exatamente, é esse o raciocínio. Você diminuindo o calibre através da temperatura... O sangue vai embora mais rápido. Ele vai circular melhor, rápido. Exatamente. Vamos colocar de maneira mais leve. Muito bom, muito bom. Bom, e todas as informações que o Dr. Arthur Rocha Lima trouxe para você agora, ouvinte Jovem Pan, você encontra no canal Vascular na Veia. Muito bem cuidado esse canal Vascular na Veia, com todas as informações ali. Nesta semana, tratando de gestante e varize, essa relação gestação-varize. E ali você encontra em todos os outros vídeos já publicados pelo Dr. Arthur Rocha Lima. Fica a dica, Vascular na Veia. Inscreva-se e se você clicar no sininho, vai ser notificado toda vez que o Dr. Arthur postar um novo conteúdo para você que o acompanha, repito, no canal Vascular na Veia. Da mesma forma, no Facebook, Vascular na Veia, e no Instagram como DR de doutor, Arthur sem H, Vascular. DR de doutor, Arthur sem o H, Vascular no Instagram. Todo o conteúdo ali à sua disposição. Doutor Arthur Rocha Lima, mais uma vez, obrigado, Arthur. Eu que agradeço e vamos curtir esse frio europeu de hoje aqui no final de semana, né? Tá chovendo agora? Tá garoando ou não? Tava garoando na hora que eu cheguei, tava garoando, sim. Isso que judia, isso que vai fazer gelar, né, Arthur? Vai gelar mais. Boa, bom final de semana, Arthur. Igualmente, obrigado, Vitória. Obrigado, querido. Jovem Pan News. Bauru.